Espírito, a partir da posição entronizada. Ele não derramou o seu Espírito no seu ministério terreno. Ele apenas poderia derramá-lo a partir do trono, da sua posição de sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Então, quando nós falamos da cruz de Cristo, esse termo, a cruz de Cristo, segundo a Bíblia, ele reúne muitos eventos. Nós não estamos falando apenas da morte. Podemos dizer que, em termos gerais, quando nós falamos a obra da cruz de Cristo, nós estamos falando desde a sua encarnação. Se ele não se encarnasse, não poderia haver a sua morte expiatória na cruz, é claro. Então isso inclui a sua encarnação, o Verbo se fez carne, inclui a sua vida santa, provado e provado, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Inclui a sua morte substitutiva e também sua morte inclusiva. Quando ele morreu, nós que cremos e que estamos unidos a ele, morremos com ele. Por isso sua morte é poderosa em nós. Se a sua morte foi o rompimento dele com tudo aquilo que era contrário a Deus, à ordem de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, mesmo significado para nós. Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, isso é uma experiência dele, e quanto a nós andamos em novidade de vida, viu? A correspondência entre as duas experiências. Ele ressuscitou e nós andamos em novidade de vida. Porque nós morremos com ele, fomos sepultados com ele e ressuscitados com ele. E ainda não terminou aí. Efésios 2 vai dizer que nós estamos também assentados com ele nos lugares celestiais. Irmãos, essa é uma posição que envolve realidade espiritual. Por favor, preste atenção nisso. É uma posição que envolve realidade espiritual. A realidade espiritual, ela é independente de qualquer tempo. Independente de tempo e de espaço. Ela não é temporal e ela não é geográfica. Ela é espiritual. Louvado seja o Senhor. Então, por causa dessa realidade espiritual da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da entronização de Cristo e do derramamento do seu Espírito, nós podemos entrar na realidade espiritual. Vamos dizer assim, no mundo da realidade espiritual, que é tão palpável para nós, tão real para nós, que é o ambiente no qual vivemos. Nossa vida é espiritual. Nós não somos carnais, nós não somos mundanos, nós não vivemos dependendo de coisas, de circunstâncias, ou não deveríamos. Nossa vida é sobretudo espiritual. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso aconteceu conosco quando nós fomos regenerados. Nós não víamos nada, nós éramos cegos, ignorantes, destituídos de relação com Deus, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Efésios capítulo 4. Então esse éramos nós. Mas nós entramos pela fé, dom de Deus, pela habitação do Espírito Santo, no mundo da realidade espiritual. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Cristo é a nossa vida, Paulo vai dizer aos Colossenses. Ainda nesse mesmo trecho, Colossenses 3, ele vai dizer: por isso, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Porque nós estamos com ele assentados nos lugares celestiais. Irmãos amados, isso não é apenas fato histórico, é também fato histórico. Houve um dia específico que, a partir de Betânia, o nosso amado Senhor, o Verbo encarnado de Deus, figura histórica, o Deus homem, ele foi entronizado, e aquele é o dia da ascensão do nosso Senhor. Eles o viram, eles testemunharam, eles ouviram uma promessa da boca daqueles anjos que estavam ali, dizendo: esse mesmo varão, esse mesmo que dentre vós foi ascenso ao céu, assim virá, do mesmo modo que o viste subir. Histórica ascensão do nosso Senhor. Então, as epístolas do Novo Testamento, principalmente Efésios, Colossenses e Hebreus, em particular, vão nos dizer que nós estamos junto com ele, nessa posição ascensa. E essa deve ser a nossa história e a nossa experiência, porque esta é a realidade espiritual. O quanto nós temos dela, o quanto vivemos nela e o quanto experimentamos dela, este é um outro assunto. Mas ela é um fato. Nós estamos unidos com Cristo.